A pouca idade da Terra. Durante décadas, os cientistas incrementaram a teoria evolucionária das origens. De uma Terra que se formou pelo lento resfriamento de massa derretida durante 4 bilhões e meio de anos para fazer as rochas fundamentais dos continentes, os granitos. Mas será que os cientistas consideraram todas as provas até chegar à teoria de um planeta que há tempos está em evolução? E se houvesse prova nos próprios granitos indicando que eles se formaram rapidamente e não por resfriamento lento? E se houvesse prova de que essas formações sedimentares que compõem o Grand Canyon foram depositadas rápida e não lentamente? E se houvesse prova de que o próprio cânion foi esculpido em pouco tempo por processos acelerados de erosão? E se houvesse prova revelando que o carvão e o petróleo podem se formar rapidamente, e que isso ocorreu recentemente? E se houvesse prova de que os dinossauros existiram não há milhões de anos, mas apenas há poucos milhares de anos? E se descobrissem que as leis naturais, a cola que segura o arcabouço evolucionário, não podem explicar tudo sobre a história do planeta? Seríamos forçados a considerar outro modelo da história da Terra. Um modelo que reconhecesse a possibilidade de que a velocidade das alterações no passado eram muito maiores do que as observadas hoje. Nesse contexto, muito menos tempo seria necessário para a ocorrência de vários eventos geológicos. Teríamos então todos os ingredientes para concluir que nosso planeta é, na verdade, bastante jovem. Mas será que há alguma prova científica publicada que desafie a visão evolucionária de uma Terra antiga e sustente a sua pouca idade? O cientista Dr. Robert Gentry, enquanto trabalhava no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, descobriu justamente isso, e publicou a prova que desafia o longo período de história da Terra. Em 1977, a Research Communications Network publicou um relatório especial com os resultados das publicações científicas do Dr. Gentry, caracterizando as implicações da seguinte forma. Abre aspas. As atuais leis da física podem não ter governado o passado. As rochas primordiais da crosta terrestre, em vez de resfriarem e solidificarem durante milhões de anos, cristalizaram quase que instantaneamente. Algumas formações geológicas que se pensava ter 100 milhões de anos têm, na verdade, apenas vários milhares de anos. Diante dessas proposições, qualquer pesquisador dirá que toda a estrutura das ciências naturais históricas se dissolveria. Poucas certezas restariam. Entretanto, essas possibilidades e outras igualmente desafiadoras foram sugeridas numa notável série de trabalhos publicados nos últimos anos nos periódicos científicos mais importantes do mundo. Nature, Science e Annual Review of Nuclear Science, entre outros. Fecha aspas. Research Communications Network, edição especial 1977. Parte do trabalho do Dr. Gentry mencionado aqui se refere à sua pesquisa com lenha carbonizada, retirada do chamado Platô do Colorado, uma enorme região que abrange partes do Colorado, Utah, Arizona e Novo México. Usando microscópio e equipamentos de laboratório mais avançados, ele analisou essas amostras de lenha carbonizada quanto a vários tipos de radioatividade. Seus resultados ajudam a entender quanto tempo o carvão leva para se formar, a idade do carvão e a idade do nosso planeta. Mina do Platô Cypress.
Price, Utah. ...609 metros de profundidade, 10 quilômetros no interior da Terra. Carvão, uma das maiores fontes de energia do planeta. Antes de responder a pergunta quanto à idade do carvão e o tempo de sua formação, devemos perguntar de onde vem o carvão. Aqui nesta mina de carvão em Price, Utah, temos a resposta. Isto é um tronco, quase que totalmente transformado em carvão. Há milhares de troncos como este, nesta e em outras minas aqui na região de Price. Esse fato indica que, em condições ideais de temperatura e pressão, além de água e de tempo, essa lenha e outro tipo de vegetação vai se transformar em carvão. A questão é, em quanto tempo isso aconteceu? Robert Gentry e seu filho David, que ajuda o pai na pesquisa, exploram o assunto. Para responder a essa pergunta, precisamos examinar as amostras de lenha carbonizada provenientes de minas de urânio, em vez de lenha carbonizada como esta, de uma mina de carvão da região de Price, Utah. Esta amostra de lenha carbonizada vem de uma mina de carvão de LaSalle, Utah. Calcula-se que sua idade geológica seja uns 140 milhões de anos. Esta amostra de lenha carbonizada é de uma mina de urânio da região de Temple Mountain, aqui em Utah. Calcula-se que sua idade também seja de 140 milhões de anos. Mas vejam como esta amostra se parece com este pedaço de lenha. São quase idênticos. É interessante notar que este pedaço aqui derivou de outro pedaço de lenha como este, há apenas poucas semanas. Essa grande semelhança levanta uma questão importante. Será verdade mesmo que aqueles pedaços de lenha carbonizada de LaSalle, Utah, e este pedaço de lenha carbonizada de Temple Mountain, Utah, são 140 milhões de anos mais velhos do que este pedaço de lenha que David e eu obtivemos recentemente em nossos experimentos? Não exatamente. Tanto nestes quanto em outras amostras de lenha carbonizada provenientes de minas de urânio, estão algumas das provas mais notáveis que contam uma história bem diferente. Para ver essa prova, é preciso que as amostras de lenha carbonizada sejam envoltas em epóxi, fatiadas bem fino e postas em lâminas de vidro para observação microscópica. Com o microscópio é possível ver as descolorações produzidas por partículas radioativas ejetadas de pequenos núcleos. Alguns são circulares, outros elípticos, como podemos ver nessas fotos. Esses halos circulares e elípticos requerem uma sequência especial de eventos para serem formados. Tão especiais, na verdade, que podem desmentir totalmente a ideia de uma idade antiga do carvão e apontam para um carvão de formação recente, geologicamente falando. Quão recente? Em 1976, publiquei os resultados dos meus estudos sobre estes troncos na edição de 15 de outubro de 1976 da revista Science. Vejam o que eu escrevi. Tais valores extraordinários, e me refiro à proporção urânio-chumbo, admitem a possibilidade de que tanto a infiltração inicial de urânio quanto a carbonização podem ter ocorrido nos últimos milhares de anos. Em outras palavras, eu sugeri que o carvão pode se formar muito rapidamente, geologicamente falando.
Essa informação ainda não foi contestada nem refutada na literatura científica disponível desde sua publicação em 76. Temos, portanto, o direito de tirar algumas conclusões bem firmes sobre os dados. Os geólogos pressupõem que o período Eoceno foi há cerca de 60 milhões de anos, o Cretáceo há 110 milhões de anos, o Jurássico há 160 milhões de anos e o Triássico há 225 milhões de anos. Mas os resultados apresentados por nós contradizem essa informação e mostram que o soterramento simultâneo de todas essas formações foi há apenas alguns milhares de anos. Esses resultados se aplicam à origem e à idade do carvão, onde quer que ele seja encontrado. Baía de Catherine Hill, Austrália. Não muito longe da região costeira, perto de Flat Rocks Point, está um objeto de extremo interesse geológico. Uma árvore antiga. Seus restos fossilizados podem ser vistos se estendendo por mais de 4 metros de camadas sedimentares entre 2 veios de carvão localizados aqui. Anos atrás, quando uma mineradora escavou essas camadas expondo a árvore, sua parte inferior podia ser vista se estendendo até o veio de carvão mais baixo. Desde então, a parte mais inferior da árvore se quebrou. Mesmo agora, com menos altura, a árvore atravessa algumas camadas que, segundo os geólogos, levaram centenas de milhares de anos para se acumular. Mas essas camadas não podem ter levado longos períodos para se acumular, porque senão a árvore teria apodrecido bem antes dos sedimentos conseguirem se acomodar à sua volta. O fato é que essa árvore é testemunha silenciosa de seu trágico soterramento por pelo menos 2 sequências de depósitos de cinzas vulcânicas. Os indícios apontam que essa árvore foi soterrada por uma série de erupções vulcânicas quase seguidas, semelhantes, talvez, ao trágico soterramento de milhares de árvores no Monte Santa Helena, no estado de Washington. Mas se o carvão realmente se formou rapidamente, esperamos encontrar locais onde os geólogos tiveram extrema dificuldade para explicar sua origem, por lenta acumulação de vegetação. Vamos, então, ver mais de perto a prova da formação do carvão presente na espetacular bacia do rio Powder, em Wyoming e Montana. As escavações a céu aberto na mina de Eagle Butte, perto de Gillette, Wyoming, expõem as imensas reservas de carvão devido aos métodos de mineração empregados. A mina expõe camadas de carvão ou veios com até 37 metros de espessura. Essa mina é parte de uma região rica em carvão muito maior, conhecida como a Bacia do Rio Powder. Essa reserva gigante de 25.900 quilômetros-quadrados, situada entre as colinas Black de Dakota do Sul a leste e as montanhas Bighorn a oeste, se estende ao norte até o rio Yellowstone, em Montana, e ao sul até Casper, Wyoming. A imensidão dos depósitos de carvão da bacia do rio Powder tem atraído a atenção dos geólogos há décadas. Tal interesse foi documentado na edição de maio de 1993 da Earth Magazine. O artigo, O Carvão do Rio Powder, Enigma Geológico Dilema Ambiental, inclui estas declarações. Os veios de carvão do Rio Powder são incrivelmente largos e não foram contaminados por outros materiais. Normalmente, sedimentos indesejados, como a argila, invadem um depósito antes que os veios de carvão fiquem muito largos. Mas o carvão da bacia do rio Powder está compactado em camadas imensas, algumas com mais de 70 metros de espessura. Esses veios se estendem a grandes distâncias acima e abaixo da bacia. Tem centenas de quilômetros de comprimento e 80 quilômetros de largura. Diz James McClurg, geólogo da Universidade de Wyoming. Não são pequenas vagens de quase 1 hectare. São coisas imensas. McClurg, que estudou a bacia por mais de 10 anos, diz que nenhum outro local do mundo tem tantos veios com 15 metros ou mais de largura. Mas a bacia do rio Powder não é só uma riqueza econômica. Para os geólogos, é também um intrigante enigma científico. Ela é objeto de estudos geológicos há mais de um século, sobretudo para responder uma intrigante pergunta. Como foi que os veios ficaram tão espessos? Ou, mais exatamente, por que esses veios não foram diluídos por influxos de argila e outras impurezas antes de aumentar? Nas palavras de McClurg,
De que forma as coisas ficaram constantes o suficiente a ponto de originar 70 metros de carvão? A origem de qualquer tipo de carvão, na verdade, requer uma determinada sequência de eventos. Se não houver a totalidade deles, não se tem o carvão, explica McClurg. A presença de veios com espessura maior que 70 metros, com poucas impurezas e baixo teor de enxofre, é uma verdadeira façanha. E acrescenta: seria como ter os olhos vendados, girar por alguns minutos e acertar um alvo 100 vezes seguidas na mosca. Se o carvão não se formou lentamente, há alguma prova laboratorial indicando que ele pode se formar rapidamente? Nesta demonstração, Robert e David Gentry começam a responder essa pergunta. Nós pegamos um pedaço de lenha como este, colocamos num tubinho de aço, acrescentamos água, e fechamos bem. O passo seguinte foi deixá-lo no forno a 160 graus centígrados por 2 semanas. Agora estamos prontos para examinar os resultados desse experimento. Como podemos ver, este pedaço de lenha agora está escuro e também mais macio. Uma reação química entre o vapor e a lenha sob pressão fez com que a alteração ocorresse. Esta amostra ainda não é carvão, mas claramente o processo de carbonização foi iniciado. A pergunta é: poderíamos obter carvão se este experimento ou uma variação dele continuasse por um período maior de tempo? Os cientistas do Laboratório Nacional de Argonne responderam essa pergunta numa série de experimentos realizados nos anos 80. Um dos primeiros relatórios desse trabalho foi publicado na revista Chemical and Engineering News, na edição de 21 de novembro de 1983. Na página 42, lemos a seguinte declaração: os químicos do Laboratório Nacional de Argonne conseguiram produzir um tipo de carvão artificial a partir de materiais que ocorrem na natureza. O processo é muito menos difícil do que se pensava e fornece novos insights sobre a estrutura do carvão e como alterá-la. Mais tarde, depois que os relatórios saíram no periódico Organic Geochemistry, a revista científica britânica Nature comentou o sucesso da experiência. Na página 316 da edição de 28 de março de 1985, lemos o seguinte: Winams e seus colegas do Laboratório Nacional de Argonne levaram menos de um ano para preparar o carvão sintético totalmente caracterizado. O material produzido é idêntico ao carvão verdadeiro, segundo todas as técnicas até agora aplicadas. E sua síntese suscita questões interessantes sobre a composição química do carvão. Para entender os resultados, vejamos a estrutura básica da lenha. Dois de seus grandes componentes são a celulose e a lignina. A lignina age basicamente como um agente aglutinador nas fibras de celulose. Inúmeras variações do experimento de Argonne foram realizadas, mas a fórmula bem-sucedida combinou a lignina e a argila a uma temperatura ao redor de 150 graus centígrados e sem a presença de oxigênio. Durante um período de cerca de 8 meses, o carvão artificial foi produzido. A rapidez com que o carvão pode se formar quando o vapor interage com a lenha sob pressão nos faz perguntar:
Será que vapor ou água quente também provocaria a rápida transformação de matéria orgânica em petróleo? O artigo Água, Água em Todo Lugar, publicado na edição de 20 de fevereiro de 1993 do periódico Science News, responde essa pergunta. Os pesquisadores da Exxon descobriram que a água tem papel essencial na formação do petróleo. Todos os esforços para sintetizar o petróleo fracassaram até que a água muito quente foi adicionada ao recipiente reator onde estava a amostra de rocha matriz. Quando isso foi feito, uma camada de petróleo foi identificada na superfície da água ao final do experimento. Esse resultado prova que há um caminho alternativo para a produção de petróleo na Terra, sendo a água superaquecida o principal ingrediente. O artigo indicou que essa descoberta podia derrubar as ideias estabelecidas sobre a formação do petróleo. Na verdade, porém, outros acontecimentos naturais já estão derrubando as teorias convencionais. O mais incrível é que certos pesquisadores, um deles da Universidade Estadual do Oregon, publicaram relatórios dando provas da atual formação do petróleo na bacia de Guaimas, no Golfo da Califórnia. Nesse momento, no Golfo da Califórnia, a 1.829 metros de profundidade, há um acúmulo de sedimentos orgânicos, derivados de algas marinhas e outras fontes orgânicas. Aqui embaixo, água superaquecida está sendo empurrada para cima por uma profunda fonte de calor através destes sedimentos. O petróleo está sendo formado pela interação de sedimentos orgânicos com água superaquecida. O petróleo hidrotérmico da bacia de Guaimas é praticamente igual ao petróleo bruto obtido em poços perfurados no planeta. As implicações dessa descoberta não podem ser superestimadas. Deve-se considerar a possibilidade de que a gênese das abundantes reservas de petróleo bruto de todo o mundo seja explicada por processos hidrotérmicos semelhantes ao que está ocorrendo na bacia de Guaimas. Porém, em vez do petróleo se espalhar abertamente pelas águas do mar, um sistema fechado poderia facilmente ser visto onde um reservatório de petróleo bruto pudesse se acumular. É possível que um dilúvio global tenha sido instrumental na produção das tremendas reservas de petróleo do Oriente Médio e em outras regiões. A grande quantidade de vegetação soterrada por esse dilúvio, misturada com água superaquecida, semelhante àquela detectada na bacia de Guaimas, poderia produzir petróleo nos volumes que vemos hoje. Dependendo das condições do soterramento, a matéria orgânica seria transformada ou em petróleo ou em carvão. Existiria uma história do planeta mencionando essas características? Ou um relato admitindo a formação das maiores reservas mundiais de petróleo e de carvão em prazos muito menores do que se pensava ser possível? Que tal um modelo baseado no registro da história do mundo dado pelo Gênesis? A Bíblia diz que o mundo foi chamado à existência há cerca de 6.000 anos. Uma terra originalmente coberta por rica vegetação e depois devastada por um dilúvio global, cerca de 1.700 anos depois. Essa escala de tempo coincide com todas as minhas descobertas científicas e também é certo que o planeta já esteve totalmente coberto de água. Em 1927, Noel Odell descobriu fósseis de conchas marinhas perto do topo do Monte Everest. Montanhas despontando das águas. É como a Bíblia descreve o fim do dilúvio global. Considerando esse relato, as conchas encontradas no Monte Everest não são nenhuma surpresa. E quanto ao carvão e o petróleo? Teriam resultado da rápida devastação e soterramento da rica vegetação por um dilúvio global? Se a resposta for sim, será que esse dilúvio teria causado um soterramento tão rápido? A Bíblia fala de fontes irrompendo das profundezas, uma forte referência às erupções vulcânicas nas bacias oceânicas anteriores ao dilúvio. Isto é significativo, porque os pesquisadores do oceano descobriram recentemente uma região no assoalho do Oceano Pacífico, onde há uma concentração de cerca de 1.000 vulcões. O tamanho dessa área corresponde aproximadamente à área do estado de Washington. Outras pesquisas sobre o assoalho oceânico podem ainda revelar muitas outras descobertas. A probabilidade de inúmeras atividades vulcânicas durante o dilúvio bíblico nos leva a considerar uma das mais famosas erupções vulcânicas da modernidade.
No dia 18 de maio de 1980, um gigantesco deslizamento na face norte do Monte Santa Helena, no estado de Washington, acompanhou uma explosão equivalente a 20 milhões de toneladas de TNT. Essa enorme erupção de vapor superaquecido, lava vulcânica e terra atingiu 389 quilômetros quadrados de floresta, quebrando pinheiros altíssimos como se fossem palitos. A avalanche de detritos caiu no Lago Spirit, formando uma onda colossal de água que se precipitou na encosta da montanha ao lado, deixando-a 244 metros acima do nível da água anterior à erupção. Uma camada de sedimento novo com cerca de 92 metros de espessura encheu o lago, fazendo com que sua superfície ficasse quase 77 metros mais alta do que antes da erupção. Uma imensidão de árvores derrubadas pela explosão foi jogada no Lago Spirit pelo vagalhão. A força da ação catastrófica dessa água, que agrupou e soterrou imensa quantidade de vegetação, pode ser vista aqui. A camada de toras flutuantes no Lago Spirit é só metade do tamanho original, porque o resto dos troncos afundaram. Se o Monte Santa Helena tivesse entrado em erupção sob a água, ondas gigantescas, centenas de vezes maiores que a onda do Lago Spirit, teriam feito com que o material emitido tivesse coberto grande parte do planeta antes de sossegar. Se milhares desses vulcões estivessem ativos, podemos fazer uma ideia dos efeitos destruidores que um dilúvio global teria provocado na topografia da superfície da Terra. Isto levanta uma questão. Um dilúvio global, como o descrito na Bíblia, também seria capaz de explicar outros fenômenos geológicos, tais como o Grand Canyon? Alguns geólogos insistem que acreditemos que os depósitos sedimentares foram se acumulando durante vários milhões de anos. O que eles querem que acreditemos não é verdade. O fato é que a geologia do Grand Canyon se encaixa num modelo baseado na ocorrência de um dilúvio global. Na tentativa de descobrir a origem das águas do dilúvio, o destino delas após o dilúvio e quais eventos geológicos ocorreram durante o dilúvio, fomos até o Dr. Walter Brown, ex-diretor de estudos de ciência e tecnologia da Faculdade Air War e professor assistente da Academia da Força Aérea Americana. Ele desenvolveu a teoria da hidroplaca, que fornece a chave que desvenda muitos mistérios sobre o dilúvio e seus efeitos. Podemos identificar em nosso planeta 17 características bem estranhas, que agora podem ser explicadas sistematicamente como resultantes de um dilúvio global, cataclísmico, cujas águas irromperam de câmaras subterrâneas com força fenomenal, muito maior que a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explicação dá conta da rapidez com que as grandes montanhas se formaram. Explica também os depósitos de carvão e petróleo, o rápido deslocamento continental, a razão do fundo dos oceanos terem fossas enormes e centenas de cânions e vulcões. Explica ainda a formação de estratos e quase todo o registro fóssil, as chamadas idades do gelo e os maiores cânions do mundo, sobretudo o Grand Canyon. O mundo pré-diluviano era provavelmente um supercontinente rico em vegetação, em mares, rios e pequenas montanhas. Segundo a teoria da hidroplaca, o mundo antes do dilúvio tinha muita água subterrânea, cerca de metade do que os oceanos têm agora. Essa água ficava em câmaras interligadas, formando uma concha esférica e fina com uns 800 metros de espessura, talvez 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O aumento da pressão na câmara de água subterrânea fez a crosta terrestre expandir, feito um balão de gás quando a pressão interna aumenta. A falha na crosta teve início com uma trinca microscópica que foi crescendo em ambas as direções a 5 km por segundo. Essa fenda, seguindo uma trajetória quase sem resistência, circundou o globo em cerca de 2 horas. Depois que cobriu a face da Terra, a crosta terrestre se rompeu feito um pedaço de pano que se rasga. A água subterrânea estava sob extrema pressão.
causada pelo peso de 16 quilômetros de rocha sobre ela. Aí então a água explodiu violentamente pela ruptura. Os cálculos indicam que ao longo dessa fenda circundando o globo, jatos supersônicos de água chegaram a atingir 32 quilômetros de altura. O jato dessa enorme fonte produziu chuvas torrenciais jamais ocorridas no planeta, nem antes nem depois. A Bíblia afirma que todas as fontes das profundezas jorraram em um dia, e que esses eventos ocorreram há cerca de 4.500 anos. E agora podemos juntar esses fatos cientificamente numa relação de causa e efeito, como a teoria da hidroplaca. As fontes das profundezas e o vapor em expansão produziram ventos violentos. Uma parte da água espirrada ultrapassou a estratosfera, esfriou, formando cristais supercongelados e produzindo enormes depósitos de gelo, soterrando, sufocando e congelando instantaneamente muitos animais. As fontes de alta pressão erodiram as rochas dos dois lados da fenda e até expeliram o calcário existente em muitos mares pré-diluvianos. Grandes quantidades de sedimento contidas nessa água lamacenta se espalharam pelo planeta. Esses sedimentos aprisionaram e soterraram plantas e animais, formando registro fóssil. O dilúvio desenraizou a vegetação, levando-a para regiões onde se acumulou e logo se transformou em carvão e petróleo, por processos que podemos repetir em laboratório hoje. Os experimentos mostraram que, quando a erosão atingiu a fenda, ela ficou tão larga que a rocha comprimida sob a câmara subterrânea pulou para cima, fazendo surgir a crista centro-oceânica que circunda o planeta, feito a costura de uma bola de couro. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água lubrificante sob elas, escorregaram para longe da crista centro-atlântica emergente. Quando as enormes placas continentais lentamente alcançaram a velocidade de uns 72 km por hora, elas encontraram resistências e foram comprimidas, esmagadas, engrossadas e dobradas. As porções de hidroplacas que dobraram para cima formaram montanhas. As que dobraram para baixo formaram fossas oceânicas. É por isso que essas formações são geralmente paralelas às cristas oceânicas, das quais escorregaram. As hidroplacas, quando se afastaram das cristas oceânicas, abriram bacias profundas, para dentro das quais as águas do dilúvio se recolheram. Cada uma das bacias continentais se encheu naturalmente de água, dando origem a muitos lagos pós-diluvianos. Cada lago, formado a partir da chuva ou da drenagem de elevações mais altas, transbordou nos seus pontos mais baixos. Uma pequena erosão formou uma passagem, permitindo que mais água fluísse com mais rapidez por ali, aprofundando ainda mais os depósitos de sedimentos ainda em formação. Esse processo se acelerou até que toda a água dos lagos escorresse por uma fenda muito profunda, formando então um cânion. O maior deles é o Grand Canyon. Ao norte e a leste do Grand Canyon havia um lago enorme que eu identifiquei e chamei de Grand Lake. O volume de água necessário para preenchê-lo foi maior do que o de todos os 5 grandes lagos juntos. O Grand Lake transbordou e erodiu a sua represa, a 32 quilômetros ao sul de Page, no Arizona. Uma catástrofe que formou o Grand Canyon em poucas semanas. O rápido assentamento de depósitos diluvianos a partir da ação das marés significa que havia pouco tempo para a erosão ocorrer entre as camadas sucessivas. Na longa escala temporal, sugerida pela teoria evolucionária, deveria haver prova considerável de erosão e preenchimento por sucessivas formações geológicas durante a ação do tempo de vários milhões de anos. As camadas geológicas do Grand Canyon são notáveis na mostra de pouca ou nenhuma prova de erosão entre diferentes camadas. Pelo contrário, vemos camadas finíssimas, compatíveis com a deposição rápida sugerida pelo modelo do dilúvio. A erosão só ocorreu quando todas as camadas foram depositadas. Mas com que rapidez será que o Canyon sofreu a erosão?
Sedimentos recém-depositados ainda não teriam se transformado totalmente em rochas, o que permite a possibilidade de que a erosão do cânion pudesse ocorrer muito mais facilmente do que se tivesse se tornado rocha, como supõe a teoria evolucionária. Entretanto, sob condições ideais, a água pode rapidamente abrir caminho através das rochas mais duras, como os granitos, no fundo do Grand Canyon. Essas condições envolvem a cavitação. Cavitação é o processo de pulverização da rocha quando os fluxos de água são maiores que 30 metros por segundo. À medida que a água se solta das irregularidades num leito de rocha firme, bolhas de vácuo são produzidas e elas batem com força na superfície rochosa, convertendo as rochas literalmente em poeira. Um exemplo moderno de erosão rápida de um leito de rocha firme por cavitação vem da represa de Glen Canyon, no Rio Colorado, logo acima do Grand Canyon. A neve derretida que desceu dos pontos altos da bacia do Rio Colorado no final da primavera de 1983 formou um volume de água que foi despejado no Lago Powell em até 4.189 metros cúbicos por segundo. Esse influxo rápido ameaçava transbordar a represa de Glen Canyon. Para controlar a grande afluência, a usina funcionou na capacidade máxima, liberando 793 metros cúbicos por segundo pelas turbinas. Em seguida, as comportas foram abertas para liberar mais 481 metros cúbicos por segundo. Mas ainda não foi suficiente. A situação de emergência exigiu que os engenheiros arriscassem danificar o túnel vertedor e no dia 15 de junho, esse túnel de 13 metros de diâmetro foi aberto para drenar um fluxo de 368 metros cúbicos por segundo, que depois passou a ser de 481 metros por segundo. No dia 28 de junho, o fluxo aumentou para 905 metros por segundo. A essa altura, a água que saía do túnel se tornou vermelha e tremores de terra bem perceptíveis foram sentidos pelos engenheiros. Blocos enormes de concreto e rocha firme eram despejados pelo túnel de 13 metros de diâmetro. Depois de fechar o vertedouro, a equipe de avaliação descobriu grandes danos por cavitação. A camada de 90 centímetros de aço que reforçava o interior de concreto do túnel tinha enormes buracos. No ponto no qual o túnel se torna plano, havia um buraco de 10 metros de profundidade, 46 metros de comprimento e 13 metros de largura que deixava à mostra a encosta do arenito vermelho. Esse buraco consumiu 1.783 metros cúbicos de concreto para ser fechado. O processo de reparo desse buraco enorme mostra a vasta extensão do dano. A velocidade da erosão no túnel vertedor da represa de Glen Canyon ocorreu muito rápido durante o período em que a cor vermelha da água apareceu e as vibrações do solo foram geradas. É possível que a cavitação estivesse pulverizando concreto, aço e arenito a uma velocidade de 28 metros por segundo durante o ponto alto da erosão. Os efeitos destruidores da cavitação na represa de Glen Canyon nos dizem que o Grand Canyon pode ter sofrido uma erosão muito rápida, com a liberação repentina de um enorme volume de água acima dele. Mas de onde essa água veio? E o que teria causado sua repentina liberação? Os estudos do Dr. Brown sobre o Grand Canyon fornecem uma das melhores respostas. Muitas pessoas ouvem que o poderoso rio Colorado foi esculpindo o Grand Canyon durante milhões de anos. Mas se as pessoas pudessem estudar o cânion de um avião, poderiam ver sua vastidão e como o rio é pequeno em relação ao tamanho do cânion. Não há um só rio no planeta que pudesse fazer esse enorme buraco no solo, mesmo durante bilhões de anos. Se o rio Colorado esculpiu o Grand Canyon, a primeira pergunta que devemos fazer é: para onde é que foram todos os sedimentos? Deveria haver um delta muito grande no final do rio Colorado, mas não há. Além disso, os geólogos não conseguem encontrar nenhum grande delta em ponto nenhum nesta parte do mundo. Então precisamos perguntar: onde está todo o material retirado daqui? Em vários pontos dessa plataforma, de onde vemos o Grand Canyon, há pequenas montanhas, ou morros, cujas camadas horizontais contam uma história fascinante. Elas estão alinhadas, portanto, um dia elas estiveram conectadas. Algo deve ter aparecido e removido uma camada de milhares de centímetros de espessura de material mais macio que existia onde estamos.
Portanto, é preciso explicar não só onde foi parar a terra que enchia esses 320 quilômetros de cânion, mas também onde foram parar os milhares de centímetros de terra que um dia estavam acima de onde estamos e na área que se estende por milhares de quilômetros quadrados. Essa formação em particular, chamada Morro Vermelho, além de ter algumas dessas camadas horizontais, abriga uma outra pista no seu topo. A camada do topo é de lava, e lava só escorre para baixo. Portanto, houve uma época em que ao redor do topo desse morro o terreno era ainda mais alto. E eu pergunto, onde foi parar toda essa terra? O Grand Lake transbordou e erodiu sua represa, uma catástrofe que formou o Grand Canyon a sudoeste em poucas semanas. Um outro lago pós-diluviano, reconhecido pelos geólogos como tendo existido aqui, é o Lago Hope. Quando a água do Grand Lake começou a escorrer, na minha opinião, ela erodiu a parte ocidental do Lago Hope, fazendo com que ele também transbordasse. E onde foi parar a terra? Ela se espalhou pelo sul do Arizona, partes da Califórnia e Nevada, rapidamente. A prova que sustenta o relato bíblico do dilúvio há cerca de 4.300 anos está crescendo. No caso do Grand Canyon, o dilúvio explica como as camadas sedimentares foram rapidamente depositadas quando as águas subiram e como foram rapidamente erodidas quando as águas baixaram. Vimos também onde a terra foi parar. E assim como vimos a prova do rápido soterramento da vegetação pré-diluviana dando origem ao carvão e ao petróleo de hoje, vamos ver agora os fósseis que provam o soterramento rápido das formas de vida pré-diluvianas. Com certeza, algumas das provas mais notáveis da deposição rápida dos sedimentos diluvianos estão nos fósseis bem preservados encontrados em certas partes do planeta. Talvez a melhor prova fóssil do rápido soterramento de plantas e vida marinha esteja no sudoeste de Wyoming, no Fossil Butte National Monument. Durante o último século, cientistas e colecionadores recolheram milhares de fósseis quase que perfeitamente preservados de sítios nesta área, sobretudo aqui, em Fossil Butte. É uma coleção muito diversificada de fósseis de tartarugas, folhas de palmeira, crocodilos, folhas, insetos, galhos com castanhas ainda intactas. Existem até arraias lixa, cujos esqueletos de cartilagem são famosos por desintegrarem rapidamente, provando que o soterramento dessas formas de vida foi muito rápido. Mas não é só isso. Talvez a prova mais espetacular do soterramento rápido dos fósseis deste local sejam bilhões de mais de 20 espécies de peixes. Este pedaço de rocha exposto no museu tem 6 metros quadrados e mostra apenas algumas espécies. O mais incrível é que muitos peixes não só têm todo o esqueleto, como também os dentes, as escamas e a pele. O grande número desses fósseis de peixe neste museu tem deixado os geólogos evolucionistas com um mistério enorme sem desvendar. Em 2 textos intitulados Condições Ideais para a Feitura do Fóssil e Mistérios Não Desvendados, o livreto informativo do Parque Nacional de Fossil Butte expõe as contradições de uma teoria da idade avançada do planeta para explicar o soterramento rápido. De um lado, especula a existência de um lago no qual muitos animais e plantas provavelmente morreram de morte natural. De outro, a prova força a concluir que, em várias ocasiões, grandes quantidades de peixes foram mortos repentinamente. O livreto, em seguida, equipara essas várias ocasiões a um soterramento rápido por precipitação de carbonato de cálcio, o mineral primário que envolve os fósseis, ano após ano, por centenas de milhares de anos. Esse é um cenário incrível. Um número tão grande de peixes se reproduz em muito pouco tempo, apenas para serem dizimados por uma catástrofe ocorrida 1 ano e pouco depois, e o fato ocorrer centenas de milhares de vezes. Os paleontólogos deviam, há muito tempo, ter notado essa falácia, pelo menos com respeito aos fósseis das folhas de palmeira lindamente preservadas. Isto porque palmeira não dá em água, e suas folhas não são arrancadas por brisas leves. Somente uma catástrofe de proporções incríveis pode explicar os fósseis perfeitamente preservados deste local. As rochas, por sua vez, como muitas no Grand Canyon, são de carbonato de cálcio. Todas tiveram uma origem comum, resultado da interação de gases vulcânicos com cal proveniente das bacias de mares pré-diluvianos. Essa origem comum, juntamente com a prova do soterramento e deposição rápidos,
atestam que Fossil Butte e o Grand Canyon resultaram do mesmo grande evento, o dilúvio global. Mas haveria outra prova confirmando que Fossil Butte é tão antiga quanto o dilúvio? A resposta é sim. Repetidas vezes, os geólogos afirmam que o sítio de Fossil Butte é do período Eoceno, que supõe ter sido de 50 a 60 milhões de anos atrás. Porém, já vimos pelos meus estudos com lenha carbonizado e pelo gráfico desmentindo o tempo geológico que o Eoceno se encaixa na teoria do dilúvio global, ocorrido há vários milhares de anos. Portanto, não há dúvida de que o que houve em Fossil Butte se encaixa na teoria do dilúvio global e da pouca idade do planeta. E digo mais, nem tudo foi soterrado no primeiro dia do dilúvio. As águas subiram durante 40 dias. Animais terrestres, grandes o suficiente para sobreviver parte daquele período, deixaram um notável registro de seus esforços para escapar. Esse registro está presente no carvão e é realmente fascinante. De volta à mina do platô de Cypress. Pegadas de dinossauro no carvão? Incrível! Extraordinário! Mas como foram parar ali? Com certeza, no passado havia uma grande vegetação nesta região. Os dinossauros estavam nessa área verde antes dela se tornar carvão. Mas há quanto tempo foi isso? Qual é a idade dos dinossauros? É o que queremos saber. Esta outra pegada de dinossauro conta a história. Está bem ao lado de um tronco carbonizado, nesta mina de carvão em Price, Utah. Na verdade, está só a uns 30 metros de distância do tronco carbonizado que vimos há pouco. Então, seja qual for a idade dessa lenha carbonizada, os dinossauros são da mesma época. Museu Pré-Histórico da Faculdade de Utah. Na mina de carvão, vimos duas pegadas de dinossauro. Seriam as duas únicas pegadas de dinossauro nas minas de carvão desta região de Utah? De jeito nenhum. Aqui no Museu Pré-Histórico da Faculdade do Leste de Utah, vemos o que foi retirado das minas de carvão. Vejam todas essas pegadas de dinossauros, de vários tamanhos. Alguns carnívoros, outros herbívoros. E por que estão todos juntos? Para responder, vamos ao mapa dos fósseis da mina de Kenilworth. Aqui diz que há no mínimo 8 tipos diferentes de pegadas em 100 metros de superfície do teto das minas. Deste lado aqui, vemos as pegadas e os troncos carbonizados. Segundo o texto, os dinossauros estavam num pântano. O bom senso diz que isso não pode ser verdade. Nenhum pântano do mundo conservaria pegadas como estas. Então, todos estavam juntos por alguma razão. Estavam tentando escapar das águas de um grande dilúvio. Estes gráficos ilustram como as pegadas de dinossauro teriam se formado na hora do dilúvio e por que estão no carvão hoje. O mundo pré-diluviano era coberto de rica vegetação, um cenário de beleza total. Aí veio o dilúvio. As águas da chuva torrencial e das fontes jorrando das profundezas provocaram a devastação dessa rica área verde que cobria toda a Terra. Essa vegetação se acumulou em grandes camadas e foi depositada pela maré e pelo fluxo das vagas produzidas pela atividade vulcânica dos mares pré-diluvianos. A cada ação da maré, sedimentos eram depositados dentro ou sobre a camada de vegetação. Os dinossauros, muito pesados, sobreviveram aos primeiros efeitos das marés enquanto procuravam fugir das águas do dilúvio. Quando a maré baixou um pouco, os dinossauros procuraram terras mais altas, deixando pegadas nos sedimentos recém-depositados na vegetação. Por vezes, o peso deles fez com que as pegadas penetrassem na camada de sedimentos, alcançando a vegetação. E essa camada, desde então, tem se transformado em carvão. Nos pontos onde os dinossauros deixaram suas marcas originais, ainda hoje encontramos um registro indelével no carvão. Monumento Nacional dos Dinossauros, Vernal, Utah. Se todos esses dinossauros estavam reunidos e foram levados pelas águas do dilúvio, é de se esperar que tenham sido soterrados juntos.
E com certeza, aqui no Monumento Nacional dos Dinossauros, em Vernal, Utah, vemos um fóssil gigante de um cemitério de dinossauros. É hora de tirar algumas conclusões sobre a idade dos dinossauros e a idade dos fósseis de peixe encontrados aqui. No Monumento Nacional dos Dinossauros, tem uma placa dizendo que esses ossos de dinossauro são de 145 milhões de anos atrás, do chamado período Jurássico. Mas nós sabemos que isso não pode ser verdade. Nossos primeiros resultados com a lenha carbonizada desmentem o tempo geológico, o período Eoceno, o Cretáceo, o Jurássico e o Triássico. Descobrimos que todos ocorreram juntos há vários milhares de anos. Os fósseis de peixes e o Eoceno, os dinossauros no Cretáceo, no Jurássico e no Triássico. Todos, repito, ocorreram há vários milhares de anos, soterrados pelo dilúvio global. A esta altura, muitos gostariam de saber como todos esses dados podem se acomodar na visão evolucionista da história da Terra. E talvez perguntem, não sabemos, pela datação radiométrica, que as rochas primordiais da Terra, os granitos, se formaram repetidamente em épocas e locais diferentes durante bilhões de anos de evolução? Não sabemos, pelo uso desses mesmos métodos, que os fósseis em rochas sedimentares têm centenas de milhões de anos? A resposta é sem dúvida não. As duas perguntas. Nem os granitos e nem os fósseis trazem sua idade estampada quando são recolhidos. As datações radiométricas que os cientistas aceitam há tanto tempo nunca foram fatos científicos. A informação científica factual surge de experimentos em laboratório. A datação radiométrica não passa de um cálculo matemático. Ele é composto por medições em laboratório, a quantidade de chumbo dividida pela quantidade de urânio, ambas medidas em laboratório. A outra variável é supostamente uma constante. Pressupõe um ritmo constante de decomposição. A idade, então, é obtida multiplicando-se essa constante pela proporção. Apenas a proporção é medida em laboratório. Se esta constante não for uma constante, mas uma variável, então não se tem a idade. E, portanto, essas datações são apenas uma ficção radiométrica. O evolucionismo pressupõe que os granitos se formaram por resfriamento lento durante bilhões de anos. O tempo de resfriamento ou idade presumida é obtido medindo-se o produto da decomposição radiativa presente no granito, supondo que se acumularam apenas por decomposição lenta e constante. Como a teoria evolucionária considera que a idade radioativa equivale ao tempo de resfriamento, qualquer prova de que os granitos se formaram rapidamente mostra essencialmente sua criação simultânea. Portanto, a premissa da constante decomposição radiativa e a inferência de muita idade fica invalidada. E há prova científica da criação simultânea dos granitos. Neles estão gravadas lindas microesferas de coloração produzida pela decomposição de um certo elemento radioativo, cuja vida sabemos ser breve. Fazendo uma analogia bem simples, as bolhas do sal de fruta na água só podem ser obtidas por congelamento rápido. Da mesma forma, o registro microscópico da rápida decomposição radioativa está nos granitos, porque essas rochas foram criadas instantaneamente no estado sólido. Se elas tivessem sido formadas por resfriamento lento, como alega o evolucionismo, os traços radioativos teriam sumido na massa derretida sem deixar qualquer registro visível. Esse registro de criação instantânea é encontrado nos granitos no mundo todo. Além disso, sua presença em granitos das mais variadas idades radiométricas mostra que todos foram criados ao mesmo tempo. Isso desmonta todo o alicerce do tempo geológico. Os milhões de anos de resfriamento que os geólogos acham necessários para formar um monólito gigante como El Capitan
ficam reduzidos a menos de poucos minutos. E qual é o impacto dessa prova da criação na idade do planeta? Muito significativo. O peso da prova científica nos levou ao colapso do tempo de evolução. O que existe é uma escala de tempo de criação de uma Terra jovem. A idade radiométrica dos granitos, se estendendo de 80 milhões para 4 bilhões de anos, é inválida. Esses granitos, desde o Yosemite, as rochas da base do Grand Canyon, do Japão e da Índia, aos granitos da Europa, Rússia e Canadá, todos são produto de criação simultânea. Nós não provamos que a Terra tem 6.000 anos de idade, mas encontramos prova da coerência da idade de 6.000 anos para a Terra. E mostramos que não está correto dizer que a Terra tem vários bilhões de anos de idade. Tivemos apenas uma breve noção das várias linhas de prova científica que apontam para a verdade e precisão do registro bíblico da recente criação da Terra e do grande dilúvio. Embora tenhamos sido breves, a conclusão é certeira. Os traços radioativos na lenha carbonizada diminuem a escala de tempo geológico da vida na Terra de centenas de milhões de anos para alguns milhares de anos. A ocorrência do dilúvio global explica o rápido acúmulo de vegetação responsável pelas imensas reservas de carvão e de petróleo. A pouca idade do carvão e sua rápida formação em laboratório, bem como do petróleo que está se formando na bacia de Guaymas, no litoral da Califórnia, combina com a pouca e não com a avançada idade do planeta. Os dinossauros, seus fósseis em imensos cemitérios e suas pegadas no carvão, são um lembrete silencioso das inúteis tentativas de escapar das águas fatais do dilúvio global. O excesso de hélio em granitos mais profundos são prova concreta de que as rochas da crosta terrestre são jovens, desmentindo veementemente, portanto, o conceito de um planeta há muito em evolução. E, finalmente, as impressões digitais da criação, também presentes nos granitos. Essas mesmas rochas descritas pela Bíblia como sendo os alicerces do planeta, confirmam que todas elas são produto da mesma criação. Esse fato invalida a decomposição radioativa uniforme, premissa básica da teoria evolucionária, e desmonta toda a estrutura do tempo de evolução. Devemos concluir, portanto, que os 4 bilhões e meio de anos de idade atribuídos à Terra pelo evolucionismo não passam de ficção científica. Ficou claro que o sistema de crenças que acolhe todos os fatos científicos apresentados aqui é o relato da criação no livro de Gênesis e repetido por Moisés em Êxodo 20:11. Em 6 dias, o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. E no 7º dia ele descansou. To order this fascinating video, call now 1-800-467-6380. That's 1-800-467-6380. Or visit the website at www.halos.com to order by check or credit card. Again, that's www.halos.com.